O setor das microfinanças, sobretudo por meio de operações de microcrédito, tem dado um contributo extremamente importante à luta contra a pobreza e o desemprego. Em essência, microfinanças são produtos e serviços desenvolvidos para atender às necessidades financeiras de pessoas com poucos rendimentos e sem acesso ao sistema bancário convencional. Como já deve ter percebido, este setor será o foco do nosso programa desta semana. Mas antes de tudo, vamos às notícias. Foram subscritas apenas 64,3% das 4.831 ações da Garantia Seguros detidas pelo Estado de Cabo Verde. Segundo o apuramento dos resultados da alienação particular, feito esta segunda-feira, 45 trabalhadores da empresa tornaram-se acionistas da mesma. A oferta das ações da Garantia Seguros, detidas pelo Estado e representativas de 2,41% do capital social da empresa, teve subscrição incompleta. Das 4.831 ações colocadas à venda, apenas foram subscritas 3.105, isto é, 64,3% da oferta. As ações da empresa estavam reservadas para a aquisição dos trabalhadores, que tiveram 5 dias para as adquirir, no valor de 6.000 escudos por ação. O preço foi fixado com base na avaliação da empresa Garantia, sendo aplicado um desconto sobre o valor médio. Cada trabalhador tinha direito a subscrever no máximo 53 ações. A procura válida foi de 45 participantes para uma oferta de 91. O encaixe com a operação ronda os 19.000 contos. Por alienar, ficaram ainda 1.726 ações avaliadas em 10.356 contos. Apesar de não ter havido uma subscrição total, a operação não é considerada negativa, dado que foram vendidas mais de metade das ações disponibilizadas. Dado a conjuntura que vivemos agora, conjuntura internacional difícil, crise financeira, dado também o período curto de subscrição, eu acho que 64% da procura é o resultado que satisfaz o governo e tanto também a própria garantia, porque isto demonstra que os trabalhadores acreditam na garantia, nos gestores deles e na valoração futura da própria empresa. A maioria das ações foram colocadas pelo Banco Comercial do Atlântico, que emitiu 30 ordens de compra. O Banco Interatlântico emitiu 12 ordens de compra para 687 ações. A Caixa Económica deu 3 ordens para 136 ações. Já o BAE e o BCN não emitiram qualquer ordem de compra. As subscrições foram feitas na sua maioria na cidade da Praia, 64,9%, seguida do Mindelo, 27,1%, a Somada, 2,8%, mais 0,5 pontos percentuais do que no Porto Novo. Na Ribeira Brava tiveram lugar 1,7% das subscrições e Salrei, 1,3%. Entretanto, caberá ao Estado decidir sobre o destino das 1.726 ações sobrantes. Entra em vigor em janeiro de 2015 o novo Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, IRPS. Integrado na reforma fiscal, o anteprojeto do Código sofreu alterações em 3 artigos no debate na especialidade, mas já foi aprovado pelo Parlamento. Depois de passar pela discussão na especialidade, foi aprovado na sessão plenária de novembro o anteprojeto do Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, IRPS. O documento sofreu algumas alterações antes de voltar a passar pelo crivo dos deputados, nomeadamente nos artigos 6, 45 e 70. No que diz respeito ao artigo 6, que trata de rendimentos isentos da categoria A, trabalho dependente e pensões, foram acrescentados 2 números. Um deles versa sobre a isenção das indemnizações por cessação de contratos de trabalho. Esta isenção continua nos mesmos termos que atualmente. O número 1 do artigo 45, que consagrava a taxa única, passa a ter 3 taxas que serão aplicadas aos rendimentos objeto de englobamento. 16,5% para rendimentos até 960 mil escudos anuais, 23,1% para rendimentos superiores a 960 mil escudos e até 1.800.000 escudos. 27,5% para rendimentos superiores a 1.800.000 escudos anuais. O artigo 70 consagrava as fórmulas de retenção na fonte para trabalhador dependente e pensionista. A fórmula de retenção na fonte para o trabalhador por conta de outrem passa a ser a seguinte: 15% do rendimento bruto mensal, menos 5.500 escudos, para rendimentos até 80 mil escudos mensais. 21% do rendimento bruto mensal, menos 10.300 escudos, para rendimentos superiores a 80 mil e inferiores ou iguais a 150 mil escudos mensais. 25% do rendimento bruto mensal, menos 16.300 mil escudos, para rendimentos superiores a 150 mil escudos mensais. Estes valores dizem respeito a um conjunto de deduções, de acordo com o publicitado na lei. Os rendimentos isentos não entram para a escolha da taxa, o que significa que a isenção opera-se através da dispensa de retenção na fonte. A tributação do rendimento de trabalho dependente só ocorre a partir de rendimentos anuais de 420 mil escudos, ou seja, quem ganha até 35 mil escudos por mês não sofre retenção na fonte.
assim como os pensionistas que ganham até 960 mil escudos anuais, ou seja, até 80 mil escudos mensais. Do artigo 70 do CIRPS consta também que se o valor de retenção na fonte for inferior a 100 escudos, esse será o montante devido. Além dessas alterações, o novo Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares consagra 5 categorias de rendimento. Os contribuintes que obtenham rendimentos do trabalho dependente ou pensões passam a ser tributados por regra através da aplicação de taxas liberatórias por retenção na fonte, com dispensa de declaração de rendimentos, mantendo a possibilidade de optar pela declaração e englobamento no final do ano. O CIRPC e CIRPS substituirão, a partir de janeiro de 2015, o atual regulamento do IUR, que data de 1996. A Lei das Microfinanças data de 2007. Por isso, no sentido de promover a profissionalização do setor e atrair investimentos privados, foi levada a cabo a revisão da lei que estabelece o regime jurídico da atividade das microfinanças, assim como das respectivas instituições. Apesar de se terem passado 7 anos desde a sua publicação, a Lei das Microfinanças teve uma deficitária aplicabilidade. Pela evolução verificada no setor, assim como o importante papel que desempenha no empoderamento das populações financeiramente desfavorecidas, decidiu-se fazer uma revisão da lei de 2007. A proposta de lei foi aprovada na Generalidade e seguiu para a Comissão Especializada de Finanças e Orçamento. O diploma introduz um reforço da supervisão como forma de credibilizar o setor, mas, ao contrário do que foi proposto e aprovado na Generalidade, esta supervisão deverá continuar a cargo do Banco de Cabo Verde. O que a nova lei faz é definir o âmbito da supervisão que visa igualmente promover a profissionalização desta atividade e a sua dinamização de forma a ser mais atrativa, permitindo um maior envolvimento do setor privado. A proposta de lei prevê igualmente a criação da Unidade de Supervisão das Instituições de Microfinanças, que deverá ser feita por deliberação do Conselho de Administração do Banco de Cabo Verde, no prazo máximo de 30 dias, a contar da data da aprovação do diploma. Outra alteração prende-se com as categorias das instituições das microfinanças, onde há um alargamento da possibilidade de captação dos recursos na diáspora cabo-verdiana, o que não era possível com a lei anterior. Agora, os cabo-verdianos que estão na diáspora podem contribuir para a melhoria das condições de vida dos cabo-verdianos em Cabo Verde através das instituições de microfinanças. A proposta de lei dita igualmente a exclusividade da atividade de microfinanças pelas instituições. A promoção da entrada do privado nas atividades de microfinanças visa uma maior ampliação na captação de recursos e dinamização do setor. O regime jurídico da atividade das microfinanças deve ser aprovado nesta sessão plenária de dezembro. O novo banco foi criado em 2010 com o objetivo de realizar operações bancárias e conceder acesso ao crédito a setores da população com menor rendimento. Pretende igualmente apoiar as instituições de microfinanças, disponibilizando linhas de financiamento. Para nos falar sobre o tema, tem como convidado no programa desta semana o Dr. Carlos Moura, presidente do Conselho Executivo do novo banco. Dr. Carlos Moura, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Pergunto-lhe que avaliação o novo banco faz do setor das microfinanças em Cabo Verde atualmente. Antes de mais, agradeço, portanto, essa oportunidade para estar aqui a falar desse tema, microfinanças, que é um tema bastante importante, atual. Portanto, considerando principalmente que em Cabo Verde, o nosso país, uma boa franja da população está fora do contexto formal financeiro. Microfinanças é um instrumento que per si, portanto, serve de combate à exclusão financeira. O novo banco é um banco que foi criado com esse objetivo de combater a pobreza e a exclusão financeira. Portanto, o setor de microfinanças em Cabo Verde, foi a sua pergunta, é um setor que até este momento tem funcionado um bocadinho na estrutura social. Temos várias instituições, ONGs, associações, que, portanto, procuram combater a carência de produtos e serviços financeiros que deviam estar ao alcance dessas pessoas. Portanto, neste momento, caracterizar a instituição financeira é dizer que a instituição financeira ainda está fora do meandro do setor financeiro. Porque, para estar no setor financeiro, precisamos estar enquadrado dentro da estrutura que o Banco Central exige, dentro da supervisão, dentro, portanto, da regulamentação do Banco Central. Até este momento, portanto, as instituições de microfinanças estão à margem. E até este momento, portanto, as instituições de microfinanças, no meu ver,
ainda não tem o cariz profissional, não funciona no seu todo pela sustentabilidade. Funciona um bocado pela captação do fundo através de donativos, de contrato de programas, para depois repassar, portanto, aos visados, as pessoas da economia social. Mas, se formos ver, comparativamente às instituições financeiras, portanto, as instituições microfinanças estão muito aquém. A nível do microcrédito, qual é o objetivo da vossa instituição? A nível do microcrédito, nós queremos, até este momento, nós temos feito um bocado diretamente a questão do microcrédito. Mas o nosso objetivo é trabalhar em estreita sintonia com a plataforma da ONGs, com a FAMEF e com outras instituições de microfinanças que não estão filiadas em nenhuma dessas plataformas, para fazermos, portanto, levarmos produtos e serviços financeiros, portanto, às pessoas que estão longe do setor financeiro por várias razões. Por razões de, portanto, não ter um rendimento formal, por razões de ter um rendimento que para o setor financeiro tout-court, portanto, não torna atrativo. Portanto, nós queremos, o novo banco quer se posicionar como um banco que, portanto, vai ancorar as instituições de microfinanças e as instituições de microfinanças, por sua vez, chegam, portanto, ao público-alvo. Não temos intenção nenhuma em fazer microfinanças diretamente com a população, por várias razões. A razão principal é que já temos instituições que fazem isso e bem, conhecem bem esse público-alvo. Por outra razão, que também é forte, não deixa de ser forte, o custo de chegar a essas pessoas diretamente poderia inviabilizar o negócio. Porque as microfinanças também são um trabalho de proximidade também, não é? Exatamente. Portanto, as instituições de microfinanças que neste momento, portanto, trabalham em várias vilas, em várias cidades, em várias comunidades e aldeias, conhecem bem, portanto, o público-alvo. E pelo facto de terem esse know-how, conseguem mitigar o risco e conseguem também, estão imbuídos na cultura, no hábito dessas pessoas, conseguem facilmente passar, vender os produtos e serviços e, ao mesmo tempo, trazê-los com sensibilização, portanto, para o contexto financeiro formal. O novo banco tem desempenhado esse papel de fazer o refinanciamento das instituições de microfinanças? Ainda não fizemos, portanto, se me perguntar se eu tenho um caso concreto, ainda não temos. O novo banco tem procurado esse trabalho, mas recentemente a senhora ministra, a doutora Janira Offer Armada, ministra de Juventude, Desenvolvimento e Recursos Humanos, no encontro que nós tivemos na Semana de Microfinanças, ficou com, portanto, uma promessa entre a senhora ministra e a plataforma da ONG e as instituições de microfinanças que estavam, portanto, naquele evento, de que, portanto, o novo banco será uma instituição que irá, a partir deste momento, portanto, ter os fundos que o Governo tem disponível para as instituições de microfinanças e, a partir daqui, nós repassamos para as instituições financeiras, instituições de microfinanças. Portanto, eu penso que vamos entrar numa era vamos entrar numa estrutura que o novo banco sempre almejou. Mas pronto, não nos queixamos, portanto, que é só hoje, porque também o novo banco teve que preparar um conjunto, teve que preparar a sua estrutura interna até hoje. Eu penso que veio essa notícia, essa promessa em boa hora, e com a plataforma da ONG, com a FAMEF, nós já iniciamos um trabalho de fazer o diagnóstico das instituições de microfinanças e, com isso, definir um quadro de relacionamento dentro desse contexto. Firmar uma parceria técnica com a Afriland First Bank. Notícias dão conta de que se pretende firmar uma outra parceria, mas no sentido de disponibilizar linhas de crédito. É correta essa informação? Neste momento, qualquer instituição financeira, principalmente aqui em Cabo Verde, em que o mercado é pequeno, sozinho não consegue dar saltos que almeja. Nós estamos a negociar uma parceria com uma instituição internacional, financeira, mas os meandros dessa parceria ainda, portanto, está a ser trabalhada. Mas o nosso objetivo é encontrarmos um dia um parceiro que nos ajude a montar estrutura que se coadune com microfinanças, portanto, como ele for. Portanto, uma estrutura que nos ajude a ser um banco para a economia social. Com a Freelane, nós estivemos aqui numa semana onde fizemos um ateliê, foi público, estivemos a desenhar um cenário estratégico. Portanto, o novo banco pensa de definir
um plano estratégico, redefinir o seu plano estratégico, onde pensamos criar guichês, gabinetes que se coadunam com a economia social. Gabinete esse, que é o Fundo de Capital, habitação social, um gabinete de habitação social, um gabinete de microfinanças, um gabinete de parceria pública ou privada e um gabinete de microcrédito de cor. Portanto, pensamos que com essas ferramentas estaremos em condições, quer seja direto ou indiretamente, servir o público-alvo de microfinanças, o público-alvo da economia social. Como avalia a revisão da lei de microfinanças? Está agora a aguardar aprovação? Eu penso que, portanto, a lei que está para aprovação, se for aprovado, portanto, segundo os traços gerais que eu pude ver, irá sim, portanto, trazer a instituição de microfinanças para o contexto formal financeiro. Portanto, essa lei descreve claramente que, portanto, a proposta de lei descreve claramente que essas instituições passarão a ser supervisionadas pelo Banco Central. Passarão, portanto, a ser controladas pelo Banco Central. Uma maior credibilidade ao próprio setor? Exatamente. Porque, portanto, essas instituições passarão a ser obrigadas a cumprir um conjunto de requisitos, como, por exemplo, os rastros prudenciais, solvabilidades, etc., etc. A contabilidade organizada, o reporte de informação, tudo isto são informações que trazem a segurança, portanto, para o setor e para o público-alvo. Ainda mais porque se pretende ter uma supervisão tanto prudencial, ou seja, tanto prever possíveis infrações, como também para punir, dar coimas também para as infrações que forem feitas por essas instituições. Exatamente, portanto, assim como qualquer instituição financeira, o contexto de infração não se cinge, não fica restrito apenas à instituição, mas também aos gestores. Portanto, essa lei também descreve que os gestores de instituições de microfinanças terão que ter um conjunto de requisitos, a priori para serem aceitos como gestores, porque qualquer gestor de instituição financeira precisa, portanto, ter uma inscrição junto do Banco Central. E o Banco Central, para aceitar essa inscrição, precisa ver se essa pessoa, portanto, preenche um conjunto de requisitos. E até agora só existem 5 instituições de microfinanças inscritas no Banco de Cabo Verde, e são muito mais que estão a exercer. Eu não falaria de inscrição, porque até este momento a lei não previa ainda. Sim, a supervisão. Tem um conjunto Pode haver uma instituição, não tenho essa informação, não posso lhe conferir. O que eu sei, a base, portanto, desse novo regime jurídico, é que essas instituições passarão a ser, portanto, supervisionada pelo Banco Central. Até este momento não havia essa atividade concreta e, portanto, direta para as instituições financeiras. Não sei lhe dizer, se calhar havia ou há alguma relação entre o Banco Central e as instituições de microfinanças, mas não penso que sejam relações ou que são relações que se comparam com uma instituição financeira do corpo. E pergunto-lhe, essa revisão da lei, o que é que poderá implicar a nível do relacionamento entre as instituições de microfinanças e os próprios bancos comerciais? Eu penso que neste momento é uma relação sobretudo de parceria, que é fundamental. Sobretudo de parceria. E numa relação de parceria, eu penso que os bancos, falando concretamente do o novo banco teria todo o gosto, está a fazer tudo para conseguir essa parceria estreita com a instituição de microfinanças, porque eu penso que cada um devemos fazer o que melhor sabemos fazer, o que melhor conseguimos fazer. Uma instituição de microfinanças, para mim, está melhor preparada, portanto, comparativamente a qualquer instituição financeira para fazer microfinanças em todos os cotélios e todas as ribeiras. Dr. Carlos Moura, muito obrigado por estar aqui nessa edição do Praça Financeira. Vamos já de seguida para um pequeno intervalo. Voltamos na segunda parte para continuar a falar sobre o setor das microfinanças em Cabo Verde. Nascemos em 1998. Assistimos à transformação de Cabo Verde, ao seu crescimento, e nós também crescemos. Em 2005 ganhámos um novo fôlego e focámo-nos num objetivo: contribuir para a competitividade nacional. Desde então criámos soluções e produtos à medida do seu investimento. Apoiámos as empresas, incentivámos os bons negócios,
promovemos uma praça financeira atrativa e de excelência, caminhando lado a lado com a economia. Esta é a nossa missão. Bolsa de Valores de Cabo Verde, onde a sua poupança rende. No BEI, todos os dias, a nossa equipa faz o seu melhor para prestar a todos os nossos clientes um serviço eficiente e de qualidade. A cada dia, aumentamos o número de novos clientes e a sua satisfação é o nosso maior compromisso. BEI, o banco de todos, em todos os momentos. Caixa, o banco que combina comigo. Num país de empreendedores, o investimento e o crescimento económico podem transformar os seus sonhos e os sonhos do seu país em realidade. Investa nesse sonho, faça parte da nova realidade de Cabo Verde e subscreva títulos do Tesouro. Ao subscrever obrigações ou bilhetes do Tesouro, está investido de forma segura, com importantes benefícios fiscais, bons rendimentos periódicos, um bom retorno financeiro de baixo risco. Invista no futuro dos seus e no futuro de Cabo Verde, um país de um querer enorme. Cresça com Cabo Verde. O meu nome é Paula Pina e sou comerciante. Comprar e vender faz parte do meu dia a dia. O meu negócio foi crescendo pouco a pouco e hoje tenho orgulho naquilo que faço. Ao meu lado está o banco que acompanha e reconhece o meu trabalho. Novo Banco. As pessoas em primeiro lugar. Começa agora a segunda parte do seu Praça Financeira. A Morabi é uma instituição que há 20 anos tem procurado dar resposta à necessidade de crédito das populações mais pobres, principalmente mulheres chefes de família. Ao longo desse tempo, tem enfrentado os desafios próprios de uma instituição de microfinanças. Começou as suas atividades de microfinanças em 1994, com malas térmicas no valor de 2.500 escudos. Mas o resultado positivo do trabalho da instituição levou a que os parceiros fossem apostando na Morabi, disponibilizando financiamento, o que permitiu que construísse o seu próprio fundo de crédito. 20 anos depois, disponibiliza créditos que chegam até 1.200 contos, contribuindo para a melhoria das condições de vida das populações desfavorecidas. De 94 até esse momento, já foram concedidas mais de 25 mil créditos. Estamos a falar de mais de 12.500 famílias que já passaram pelo programa de microfinanças da Morabi e nesse momento a Morabi tem 4.800 clientes ativos, portanto, clientes que estão nesse momento com crédito com a Morabi a nível nacional. Desde que o projeto seja legal, viável e que não prejudique o ambiente, a Associação Cabo-Verdiana de Autopromoção da Mulher tem concedido crédito a jovens à procura do primeiro emprego, mulheres, em especial chefes de família, e aos homens. Neste momento, em termos de carteira de crédito, têm 13% homens e 87% mulheres que beneficiaram do programa de microfinanças, um programa que desde 2002 é autónomo e sustentável. Fizemos essa separação em 2000, portanto tivemos esse período de 2000 até 2002. Ainda não tínhamos atingido, mas a partir de 2002 o programa passou a ser autónomo e sustentável. Nesse momento, a nossa grande expectativa era em relação tanto ao novo quadro legal, para permitir essa transformação em termos administrativos, porque apesar do programa Microfinanças ser autónomo em termos financeiros, mas em termos administrativo é um programa da Morabi. Então, o Conselho de Administração Geral da Morabi, que é o Conselho de Administração da Morabi Microfinanças. Portanto, não há uma personalidade jurídica do programa de microfinanças. A Presidente da Morabi faz uma avaliação positiva da revisão da Lei de Microfinanças, pois acredita que se houver uma lei forte e com parâmetros claros e esta for regulamentada, os parceiros vão acreditar mais no crescimento do setor e vão disponibilizar recursos. Vamos ter um salto qualitativo no setor, vamos ter o crescimento que tanto almejamos do setor de microfinanças e vamos ter mais acesso ao mercado de financiamento. Lúcia dos Passos aponta 2 grandes constrangimentos ao funcionamento do programa de microfinanças da Morabi. A questão do financiamento, que é comum a todas as outras instituições de microfinanças, e a questão do reforço da capacidade institucional em termos de aquisição de equipamentos. O programa de microfinanças da Morabi oferece desde o microcrédito, formação, microseguros, poupança e transferência de dinheiro. Mantenha-se atualizado com as cotações do dia.
Relativamente à cotação do dia dos principais títulos do mercado, o preço das ações do BCA mantém-se nos 2.990 escudos por ação. No que diz respeito às ações da Enacol, estas mantêm-se com uma cotação do dia na ordem dos 4.300 escudos por ação. A Enacol, que até o momento apresenta o maior número de transações no mercado no corrente ano. A Caixa Económica de Cabo Verde continua cotada a 3.000 escudos e a Sociedade Cabo-Verdiana de Tabacos a 3.045 escudos por ações. O Praça Financeira fica por aqui. Não se esqueça que temos encontro marcado na próxima quarta. Se até lá tiver alguma dúvida, já sabe, basta enviar um e-mail para bvc@bvc.cv e responderemos no próximo programa. Até lá, tenha um resto de uma excelente semana.